Olá! De olho na tela que agora vamos iniciar a segunda parte da videoaula 3 da disciplina Psicologia da Educação. Vamos hoje conhecer e compreender um pouco mais sobre a psicogenética de Jean-Willy Fitz Piaget. Vamos lá comigo? Iniciaremos com a biografia do Jean Piaget. Bem, você sabia que Jean Piaget ele tinha a mesma formação que você está buscando aqui nesse curso? Sim, isso mesmo. Ele era biólogo e educador. Piaget ele nasceu na Suíça no dia 9 de agosto de 1986. Seu pai ele era professor universitário de literatura medieval e desde criança Piaget já mostrava interesse pela natureza. Na época, ele cursava o que é equivalente hoje ao ensino médio, e trabalhou como assistente voluntário do laboratório do Museu de História Natural de Neuchâtel. Aos 15 anos, publicou ensaios sobre moluscos. Em 1915, ele graduou em biologia e em 1918 ele doutorou-se em ciência. Dedicou leituras da área de filosofia e psicologia e em 1916 já escreveu uma obra de grande repercussão na literatura da época, O Esboço de um Neopragmatismo. Em seguida, mudou-se para Zurique, onde estudou nos laboratórios de psicologia, e em seguida ele fez um estágio em uma clínica psiquiátrica. Nesse período, ele assistiu aulas ministradas por psicólogos como Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que é o pai da psicanálise. A partir daí, Piaget ele se interessou pelo desenvolvimento da criança. Trabalhando no laboratório experimental criado pelo psicólogo infantil Alfred Bryant, Piaget ele começou a criar e a aplicar testes de leitura em criança. Por meio dessas experiências, foi que ele pôde observar diferentes aspectos sobre o processo de aprendizagem na infância. Uma parte da teoria piagetiana teve por base as observações de Piaget e da esposa dele, né, a respeito do desenvolvimento cognitivo dos seus próprios filhos. Eles acompanharam e foram anotando todas as experiências ali, né? Todo o processo, como que acontecia o processo de desenvolvimento cognitivo dos seus próprios filhos durante a primeira infância. Piaget ele se casou em 1923 com Valentine Chantenay e eles tiveram juntos 3 filhas, a Jacqueline, a Lucine e Laurette. Piaget ele revolucionou os conceitos de inteligência infantil com conclusões que provocaram uma revolução nos antigos conceitos sobre aprendizagem e educação. Ele possui uma obra muito extensa, com mais de 50 livros publicados e mais uma quantidade considerável de artigos acadêmicos. Sua obra, toda essa obra de Piaget, lhe rendeu títulos de diversas instituições, como, por exemplo, o título de doutor honoris causa da Universidade de Harvard. O suíço, Piaget, ele faleceu em 1980 em Genebra. Mas já sabemos agora um pouquinho da história de Piaget, dessa sua curiosa peculiaridade em estudar, né, o desenvolvimento de seus próprios filhos. Eu gostaria de destacar agora um pouquinho sobre qual a importância da teoria de Piaget para a educação. A teoria de Piaget, também chamada de teoria piagetiana, ou teoria psicogenética de Piaget, ou teoria do desenvolvimento, ou teoria cognitiva de Piaget, ou como denominada pelo próprio Piaget, epistemologia genética, ela revolucionou os conceitos de inteligência infantil e os antigos conceitos de aprendizagem e de educação do século XX. Essa teoria ela representou uma crítica às ideias dominantes da época e foi fundamental para o surgimento da corrente construtivista. Até então, o conhecimento ele era inato
e, portanto, o sujeito ele nasceria com ele tal como assim, o conhecimento ele era inato, né? Então o sujeito já ia nascer com aquele conhecimento, tal como defendia o racionalismo que nós já falamos aqui nas aulas anteriores. Ou então o conhecimento ele era completamente promovido por meio, né? O homem é uma tábua rasa ou como uma cera que o ambiente vai moldando, tal como afirmava as experiências, né? As teorias empiristas. Mas veio Piaget e promove a lógica da interação entre o sujeito e o objeto, sem priorizar um em detrimento do outro. Para Piaget, cada um, tanto o sujeito quanto o objeto, eles contribuem no processo de construção do conhecimento. Em seus estudos, Piaget propõe 4 fatores responsáveis pelo desenvolvimento humano: a maturidade do sistema nervoso, a interação social, que se dá através da linguagem da educação, a experiência física com objetos e, principalmente, a equilibração, que é a produção de uma coordenação entre assimilação e acomodação. A equilibração também, segundo Piaget, seria o mais importante, o fator mais importante. Além disso, para Piaget, ele não poderia ser considerado só como mais um fator, né? Pois é ela, a equilibração, que garante o equilíbrio dos intercâmbios entre o sujeito e seu meio, em busca de um equilíbrio sempre melhor. A equilibração é um processo regulador que permite que novas experiências e elementos exteriores sejam com sucesso incorporados às estruturas mentais e cognitivas, pelos quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o meio. Ou seja, permite a organização das estruturas cognitivas que provoca no indivíduo uma nova forma de adaptação à realidade. Como se pode ver, esses fatores não acontecem de forma isolada, né? São como uma cadeia de elos que vão se entrelaçando para dar ao sujeito condições para conhecer e, então, desenvolver-se. Piaget, quando descreve a aprendizagem, ele tem um enfoque diferente do que normalmente se atribui à palavra. Ele separa o processo cognitivo inteligente em 2 palavras: aprendizagem e desenvolvimento. 2 palavras diferentes. Para Piaget, a aprendizagem ela refere-se à aquisição de uma resposta particular aprendida em função da experiência obtida de forma sistemática ou não. Enquanto o desenvolvimento ele seria uma aprendizagem, de fato, sendo este o responsável pela formação dos conhecimentos. Piaget, quando postula sua teoria sobre o desenvolvimento da criança, ele descreve basicamente 4 estágios que ele próprio chama de fases de transição. Seria o sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto e operatório lógico formal. Vamos conhecer cada um desses estágios. Agora, melhor um pouquinho, né? No estágio ou na fase de desenvolvimento sensório-motor, que acontece entre 0 e 2 anos, a inteligência da criança ela apoia-se nas capacidades perceptivas de ação e dos comportamentos do outro, ou seja, a inteligência ela é essencialmente sensorial e motora. A criança ela tem noção de realidade que não depende de si e desenvolve a noção da permanência dos objetos de causa e espaço. Acontece mais ou menos o seguinte: até os 9 meses, forma-se a compreensão de que os objetos existem, apesar de poderem não estar à nossa vista. Depois, a criança ela passa a agir com o intuito de atingir um objetivo, sendo para isso necessária a diferenciação entre causa e efeito. Passa a agir com intencionalidade. Dos 19 aos 24 meses, né? Dos 18 a 24 meses, até os 2 anos, a criança ela percebe num espaço representativo, ela se percebe num espaço representativo. Aquele espaço ali, ele já consegue entender que contém ele, que ele está naquele espaço e que ela não existe, e para ela não existe nada além daquele espaço em que ele ocupa.
Isso acontece porque a criança ela passa algum tempo conectada às sensações corporais e começa a ter noção do tempo. Considerando isso, é que nós podemos afirmar que durante o estágio sensório-motor, as atividades que mais estimulam as crianças são aquelas que envolvem movimentos e o processo da ação. Sons, sensações, tato, movimento corporal chamam muito a atenção dos pequenos. Vocês vão perceber isso, né? Por isso, brincadeiras envolvendo dança, música, instrumentos musicais com os pais sempre são boas opções para estimular o desenvolvimento da criança, né? No pré-operatório, que é aquela fase entre 2 e 7 anos de idade, as ações elas são interiorizadas e as crianças constroem as operações. Por isso, essa fase ela tem a capacidade de criar imagens mentais. Nessa fase, ela começa a criar suas imagens mentais, na ausência do objeto na ação. É um período assim, que nós podemos identificar que é o período da fantasia, o que chamamos de representação mental. Nessa etapa é que desbrocha também o pensamento simbólico, possibilitando o surgimento, por exemplo, da linguagem, da imitação. Essa também é a etapa em que a criança acredita que a realidade é aquilo que ela quer. Isso impede a criança de compreender que sobre a realidade há outras perspectivas para além da sua. Podemos dizer, então, que aqui há um certo egocentrismo intelectual nessa fase. Aqui também observa-se a tendência de a criança não conseguir ver duas realidades acontecendo simultaneamente, duas realidades diferentes. Além disso, os objetos existem para aquela criança ali, caso sirvam para alguma coisa, em função da utilização que elas lhe dão, ou então em função do que elas querem fazer. Assim sendo, na fase pré-operatória, a imaginação ela está fluindo como nunca, né? Está aflorando como nunca a imaginação. Podemos utilizar isso a nosso favor, então, no desenvolvimento da criança. Criação de histórias, brincadeiras de faz de conta, transformando objetos, usando fantoches, estimulando a criação de fantasias. Isso vai estimular o desenvolvimento da criança, ok? Teatros e desenhos também são atividades super recomendadas para essa fase. Próxima fase, trazida por Piaget, operações concretas. A fase das operações concretas, ou o operatório concreto, ele acontece entre 7 e 12 anos, mais ou menos, né? E nesse estágio, ocorre a passagem das operações pré-operatórias para as operações lógicas. Aqui impera o pensamento lógico, a criança desenvolve conceitos e tem a capacidade de realizar operações mentais. Ocorre o desenvolvimento da noção de conservação da matéria sólida líquida e, posteriormente, do peso e volume, e conceitos de espaço e tempo. Há também o desenvolvimento dos conceitos de número e lógico, tornando possível a realização de operações lógico-matemáticas com quantidades descontínuas. Nessa fase também, é importante destacar que a criança ela já é capaz de fazer classificações, ou seja, de assimilar objetos consoante as suas parecenças, agrupar conforme a sua semelhança, e também de fazer seriação, fazer agrupamento de relações. No entanto, ainda não consegue construir uma série escalada, com ausência de seriação, né? Nessa fase, a quantidade ela é avaliada pelo comprimento. Ainda nessa fase, nós podemos destacar que é quando nós podemos estimular o desenvolvimento da criança nessa fase, propondo atividades que estejam mais relacionadas à lógica e ao pensamento. As artes são comandadas, mas os passatempos como mais lúdicos, né, como o xadrez e os jogos, que têm uma certa complexidade na sua execução, são mais complexos e ajudam no desenvolvimento cognitivo, ok? Então, vamos para a última fase, que é a fase operatório lógico formal, ou operatório
formal. Ela inicia-se após os 11 ou 12 anos, de acordo com o amadurecimento cognitivo da criança, e essa fase ela coincide mais ou menos com o ensino fundamental 2, ali quando ele está nos anos finais do ensino fundamental, entre o sexto e nono ano. Nesse estágio, as crianças já conseguem aprender a partir das ideias abstratas, o que não acontecia no estágio anterior. Pensar no abstrato é um avanço importante da infância, né? Pois lidar com o hipotético, ele vai potencializar a situação problema, a lógica matemática, além das comparações de situações para tomar decisões, né? Nós podemos comparar situações para poder utilizarmos isso na tomada de decisões. É possível ainda nessa fase que a criança ela coloque mentalmente as hipóteses, deduzindo as consequências, ou seja, ela vai desenvolver o raciocínio hipotético dedutivo. Também nessa fase, ela já compreende para além da sua expectativa. Os outros, ele compreende que os outros podem ter posições diferentes. Contudo, ele pensa que suas ideias são as melhores e podem resolver todos os problemas e pensam ainda que podem resolver todos os problemas. Então, ainda nessa fase, observamos que há um certo egoísmo, ainda há um certo egocentrismo intelectual. O estágio de desenvolvimento operatório formal, ele é o mais próximo do pensamento adulto. Piaget considera esse estágio característico dos adolescentes, mas é possível que alguns adultos ainda se encontram nessa fase, né? Ainda conhecemos muitos adultos que estão nessa fase do egoísmo intelectual, egocentrismo intelectual. Concordam comigo? E como podemos estimular o desenvolvimento nessa fase aí, dos adolescentes? Essa está nessa fase do operatório formal. Aqui, os estímulos ideais são aqueles que os ajudam a se expressar, tais como dança, atividade física em grupo e cursos mais complexos de música, teatro e desenhos, por exemplo. Bem, eu espero mesmo que ao fim dessa segunda parte da nossa aula, eu tenha conseguido passar para vocês, mostrar o quanto é importante um professor compreender essas fases que eu descrevi há pouco da criança segundo a teoria piagetiana. Precisamos conhecer cada uma dessas fases, entender as limitações e as possibilidades, para que possamos respeitar o tempo e o estágio de cada aluno, possibilitando as experiências que possam agir ativamente no processo, conseguindo, digamos, um certo equilíbrio entre o que já conhece e aquilo que é novo, e o que precisa conhecer através da interação com os sujeitos. A teoria pigetiana ela nos permite saber quando ensinar determinado conteúdo e também nos permite avaliar de que forma aquilo deve ser ensinado. Pois, através dos estágios estudados, é possível visualizar o desenvolvimento dos sujeitos e o que lhe é possível aprender em um determinado estágio. Então, conhecendo a teoria piagetiana, nós conseguiremos saber, em alguma medida, quando e como ensinar ao nosso aluno. E que tipo de desenvolvimento, que fase, que medida, que proporção de desenvolvimento eu posso esperar daquele aluno, né? Dependendo do estágio em que ele está passando. Em suma, Piaget ele nos ensina que é importante respeitar, sim, o desenvolvimento do aluno e a forma como ele aprende. Então, temos que conhecer a fase do desenvolvimento para entender, né, como ensinar, o que é capaz de aprender, quais são as limitações e qual a melhor maneira de ensinar. Ok? Então, deixo aqui a vocês a minha sugestão de leitura. Para compreender os aspectos da teoria piagetiana, da teoria de Piaget, leia a unidade 8 do nosso caderno didático. Além disso,
Recomendo fortemente que façam a leitura da página para saber mais conceitos básicos da teoria piagetiana que disponibilizei para você em nossa sala virtual no tópico 4, semana 3. Obrigada e até breve.